Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido mente para mim e me manipula, e escolhe minha irmã quando não posso engravidar, mas acabo ficando grávida, e agora ele está bravo porque ainda estou prosseguindo com o divórcio. Minha irmã mais velha, Nicole, e eu sempre fomos muito próximas enquanto crescíamos. Ela era minha melhor amiga e confidente, com quem eu podia falar sobre qualquer coisa. Lembro que desde o momento em que pude andar e falar, era para ela que eu me voltava com minhas perguntas e preocupações, já que nossos pais sempre nos encorajavam a sermos próximas uma da outra. No começo, Nicole tinha uma naturalidade acolhedora. Ela era paciente e gentil, sempre pronta com um abraço ou uma palavra reconfortante quando eu mais precisava. Quando éramos crianças, passávamos inúmeras horas juntas construindo fortes no nosso quarto, brincando de Barbie e nos perdendo em nosso próprio mundo de faz de conta. Nicole adorava ler para mim todas as noites antes de dormirmos. Quando comecei a ir para a escola, lembro que chorava muito e implorava aos meus pais para não me deixarem sozinha. No entanto, Nicole, que estava alguns anos à minha frente na escola, me assegurava que cuidaria de mim. E fiel às suas palavras, ela sempre me observava durante o intervalo. Era reconfortante saber que minha irmã mais velha estava lá para mim todos os dias na escola. Lembro como ela me ajudava com os deveres de casa depois da escola, já que nossos pais trabalhavam até tarde. Sua paciência era inabalável enquanto me explicava problemas de matemática ou me ajudava a criar histórias para a aula de inglês. Nicole tinha essa incrível habilidade de me fazer sentir inteligente e capaz sempre que eu estava perto dela. Olhando para trás, concordo que nossos pais basicamente atribuíram a Nicole o papel de cuidadora para mim. Talvez as coisas fossem diferentes se não fosse esse o caso. Quando criança, sempre que eu tinha algum problema, corria para Nicole em busca de ajuda, e nem mesmo minha própria mãe, porque sabia que minha irmã mais velha me conhecia melhor. Infelizmente, como eu era muito jovem na época, nunca entendi realmente o quanto minha irmã lutava com seus próprios problemas de saúde mental. Ao contrário de mim, ela não tinha ninguém em quem confiar. Nossos pais trabalhavam em tempo integral e faziam tudo o que podiam para manter um teto sobre nossas cabeças. Tivemos uma infância boa, e eles tentaram nos dar tudo o que queríamos, mesmo que isso fosse um desafio financeiro para eles. No entanto, minha irmã deve ter se sentido negligenciada, e gostaria que meus pais tivessem dado a ela mais atenção e amor. Lembro de uma vez entrar no quarto dela e vê-la cortando as coxas. Ela imediatamente se afastou horrorizada ao me ver, mas eu agi como se não tivesse notado nada, pois não queria questioná-la sobre isso. Na época eu não tinha ideia do que suas ações implicavam e pensei que talvez fosse algo que adolescentes bobos faziam por diversão. Nicole começou a desenvolver um sério problema com drogas quando estava prestes a se formar no ensino médio. Suas notas eram muito baixas, e os diretores ligavam para nossos pais dia sim, dia não, porque Nicole tinha batido em alguém na sala durante uma briga ou gritado com os professores. Nosso pai era muito mais rigoroso do que nossa mãe. Ele vinha para casa e dava sermões em Nicole por horas, às vezes gritando e até mesmo removendo a porta do quarto dela apenas para puni-la. Nicole gritava com papai, dizendo que odiava a escola e que todos eram estúpidos. Mamãe tentava acalmá-la, mas ela nunca ouvia ninguém ou mudava seu comportamento. As discussões entre eles ecoavam por toda a casa, tornando difícil se concentrar em qualquer outra coisa. Eu me escondia no meu quarto, tentando bloquear o barulho, mas era impossível escapar da tensão. Com o tempo, o comportamento de Nicole só piorou e a tensão em nossa família aumentou. Uma noite, Nicole tentou fugir de casa com um de seus namorados delinquentes. Meus pais acordaram com uma carta que ela havia deixado para nós na mesa da sala de jantar, cheia de insultos dirigidos a eles e ameaças para deixá-la em paz, pois queria começar uma nova vida com seu namorado. Ainda me lembro do grito de dor da minha mãe enquanto ela chorava segurando a carta contra o peito, já que nenhum de nós esperava que Nicole fizesse algo assim. A mão do meu pai tremia enquanto ele ligava para o 911, sua voz instável enquanto explicava a situação. Nicole ainda era menor de idade na época, e sabíamos que ela não estava em seu juízo perfeito devido ao uso de drogas, então as autoridades levaram nosso caso a sério. Pareceu uma eternidade enquanto esperávamos por notícias sobre ela nos dias seguintes. Felizmente, Nicole foi encontrada em um motel da cidade com seu namorado, que aparentemente estava envolvido em algum tipo de operação de drogas. Enquanto o rapaz foi preso por sua participação, Nicole foi escoltada de volta para casa, pois afirmava não ter ideia do negócio dele e não tinha testemunhado nada. Quando voltou para casa, pensei que talvez, só talvez, ela perceberia o quanto nossos pais se importavam com ela, o quanto estavam assustados. Poderíamos voltar à normalidade. Queria correr até ela e abraçá-la, mas em vez de nos agradecer por salvá-la de uma situação perigosa, Nicole gritou e berrou com nossos pais por tentar controlar sua vida e por fazer com que seu namorado fosse preso.
Seu rosto estava retorcido de raiva, seus olhos selvagens e irreconhecíveis. Ela parecia ainda estar saindo de um estado de euforia por drogas e estava completamente fora de si. Lembro-me do meu pai, sua voz firme mas trêmula de emoção, informando: Nicole, nós te amamos, mas não podemos continuar assim. Você precisa de ajuda profissional. Mamãe estava ao lado dele, assentindo entre lágrimas, segurando sua mão com força para se apoiar. A reação de Nicole foi explosiva. Ajuda? Vocês acham que eu preciso de ajuda? Vocês são os que precisam de ajuda. Ela gritou, jogando os braços no ar. Eu não sou sua prisioneira. Vocês não podem me controlar. Então papai e mamãe informaram que tinham arranjado uma clínica de reabilitação para ela ficar um tempo e se curar. Ao ouvir isso, Nicole começou a gritar ainda mais alto e a jogar coisas em nós com raiva. Fiquei tão surpresa com o comportamento diferente da minha irmã que fiquei paralisada vendo-a agir daquela maneira. Ela não se importava com o que jogava em nós ou se nos machucava. Continuou gritando para nossos pais que se mataria se a forçassem a ir para a reabilitação. No entanto, desta vez, nossos pais estavam determinados. Mamãe disse a Nicole que, como menor de idade, eles eram responsáveis por ela até que ela fosse maior de idade e não podiam simplesmente ficar de braços cruzados e deixá-la destruir sua vida. Papai teve que trancá-la em seu quarto durante a noite apenas para evitar que ela continuasse quebrando coisas e se machucando. Foi de partir o coração ver o que as drogas tinham feito com minha irmã. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparativos e conversas difíceis. Mamãe e papai trabalharam incansavelmente para que Nicole fosse admitida na clínica de reabilitação, lidando com a papelada e fazendo os arranjos necessários. Enquanto isso, Nicole continuou descontando em nós, seu humor oscilando violentamente entre a raiva e o desespero. A manhã em que ela saiu para a clínica de reabilitação foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu a observei enquanto nossos pais a conduziam para fora de casa, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e impotência. Sabia, no fundo, que isso era o melhor para ela, a única maneira de salvá-la de si mesma. Lembro-me de correr até ela tentando abraçá-la, mas ela me empurrou para o chão e cuspiu em mim. Fiquei bastante surpresa com isso, já que até então minha irmã nunca tinha mostrado tanta raiva diretamente para mim. Minha mãe me consolou dizendo que Nicole estava apenas sofrendo e que eu não deveria levar essa ação contra ela. Entendi, e durante as semanas que se seguiram, rezei e mantive a esperança de que Nicole voltasse para nós, inteira e curada. Quando finalmente liberaram Nicole após 2 meses, ela parecia muito mais saudável. Seu rosto, antes magro, havia recuperado um pouco de forma e havia um traço de cor em suas bochechas. Quando nossos pais e eu fomos recebê-la, pensamos que agora as coisas poderiam voltar ao normal, tanto quanto possível. Lembro que os olhos da mamãe estavam cheios de lágrimas de alívio enquanto ela envolvia Nicole em um abraço suave, enquanto papai colocava a mão no ombro dela, dando um aperto tranquilizador. Tentei abraçá-la também, mas ela me ignorou, então dei alguns passos para trás, sem saber o que dizer ou fazer. Eu sentia muita falta da minha irmã e estava feliz por vê-la novamente depois de tanto tempo. No caminho de volta para casa, mamãe continuava dizendo a ela o quanto estávamos felizes por tê-la de volta e como ela havia mantido o quarto dela tão arrumado e limpo quanto ela gostava. Papai havia trazido os doces e biscoitos favoritos de Nicole da loja. Eu havia feito um cartão para ela onde escrevi o quanto senti falta dela quando esteve longe de nós e o quanto estava feliz por ter minha irmã de volta. Para minha decepção, Nicole nem sequer olhou para o cartão que fiz. Acho que meus pais estavam muito ocupados cuidando dela para notar imediatamente o quão estranho era o comportamento da minha irmã em relação a mim. Os dias que se seguiram foram muito tensos e confusos. Nicole passava a maior parte do tempo em seu quarto e me evitava sempre que me via na cozinha ou na sala de estar. Tentei dar espaço para ela, esperando que só precisasse de tempo para se ajustar, mas rapidamente ficou claro que as coisas eram diferentes. Sempre que eu tentava me aproximar ou começar uma conversa casual, ela me repreendia, seus olhos cheios de raiva e ressentimento. O que você quer? Ela sibilava, sua voz afiada e fria. Não pode me deixar em paz? Uma noite, quando nossos pais não estavam em casa, pensei que seria o momento perfeito para esclarecermos as coisas entre nós e termos uma conversa a sós. Então bati na porta dela com esperança de nos reconectar. Nicole, posso entrar? Só quero conversar. Vá embora, ela gritou do outro lado. Não quero ver sua cara estúpida nunca mais. Fiquei ali, atonita e magoada, sem entender por que ela estava me afastando quando eu não tinha feito nada. Sentia falta da irmã que costumava ser minha confidente, que me ajudava com os deveres de casa e compartilhava conversas noturnas. Agora, ela parecia uma estranha. Nossos pais tentaram mediar, mas seus esforços só pareciam piorar as coisas. Sempre que mamãe ou papai falavam com Nicole sobre por que ela estava com raiva de mim, minha irmã gritava com eles, dizendo que desejava que nunca tivessem tido outro filho além dela e que desejava que mamãe tivesse me abortado.
Isso foi de partir o coração para mim, porque para mim, minha irmã era meu herói. Ela era a pessoa que eu admirava. Que ela desejasse que eu nunca tivesse nascido foi a coisa mais cruel que já ouvi. E não era como se ela dissesse isso no meio de uma briga ou de raiva. Percebi que era algo que ela realmente desejava. Os jantares em família já não eram mais animados e cheios de risadas como antes. Em vez disso, eram tensos e desconfortáveis, com Nicole me olhando com ódio, revirando os olhos ou zombando de mim sempre que eu tentava falar sobre meus amigos ou minhas notas com nossos pais. Ela costumava comentar em voz alta o quão perdedora eu era ou quão nerd eu era, e porque eu não merecia ter amigos. Enquanto nossos pais tentavam calá-la, eu apenas mexia na minha comida, tentando segurar as lágrimas, perguntando-me o que eu tinha feito para que ela me odiasse tanto. A mudança em Nicole foi de partir o coração. Ela parecia estar carregando tanto sofrimento e raiva, e eu não sabia como chegar até ela. Eu sentia mais falta dela do que nunca, mas cada tentativa de reconexão era recebida com hostilidade e rejeição. Sua raiva em relação a mim piorou tanto que ela começou a encontrar maneiras de acabar com a minha vida de vez. Sou severamente alérgica a amendoim e minha família sabe disso muito bem. Minha mãe e meu pai nem sequer trazem amendoim para casa, pois não querem me colocar em risco. Um dia, Nicole preparou uma salada de frango para todos nós para o jantar. Não pensei muito nisso enquanto me sentava para comer com minha família. As primeiras mordidas estavam boas. No entanto, comecei a me sentir um pouco desconfortável de repente, e minha mãe, que estava comendo a salada e olhando para seu prato, de repente percebeu que havia pedaços pequenos de amendoim picado dentro da salada. Ela gritou com Nicole perguntando se ela tinha usado amendoim, já que todos sabiam que eu era alérgica a eles. Nicole respondeu que os tinha usado para tornar a salada mais crocante. Nesse momento, senti que minha garganta quase se fechou. O pânico tomou conta de mim enquanto minha respiração ficava mais difícil. Segurei minha garganta tentando puxar o ar, enquanto minha mãe pulava da cadeira e corria para o meu lado. "Nicole, como você pôde?" gritou, sua voz cheia de uma mistura de medo e raiva. Nicole apenas ficou lá, indiferente. "Eu não acho que é um grande problema", murmurou. "Ela deve estar fingindo." Meu pai agiu rapidamente, pegando minha caneta de adrenalina do gaveta da cozinha. Ele rapidamente aplicou a injeção em mim enquanto minha mãe ligava para o 911, sua voz tremendo enquanto explicava a situação para a operadora. Os segundos pareceram horas enquanto esperávamos a ambulância chegar. Eu não tinha energia nem para manter meus olhos abertos. Enquanto eu estava no chão lutando para respirar, não pude evitar sentir uma mistura de traição e tristeza. Minha irmã mais velha, que costumava se importar tanto comigo, havia colocado minha vida em risco de propósito. Os paramédicos chegaram rapidamente e me levaram ao hospital. A viagem foi um turbilhão de sirenes e rostos preocupados enquanto eu lutava para me manter consciente. Uma vez no hospital, os médicos trabalharam rapidamente para me estabilizar e, aos poucos, minha respiração começou a melhorar. Lembro-me mais tarde naquela noite, enquanto eu estava na cama do hospital, exausta e drenada, meus pais sentados ao meu lado, seus rostos marcados pela preocupação. "Sinto muito, querida", disse mamãe suavemente, as lágrimas correndo pelo rosto. "Vamos garantir que isso nunca aconteça novamente." Papai assentiu, sua expressão sombria. "Nicole terá que responder pelo que fez. Não vamos deixar isso passar." Não me lembro exatamente qual foi a punição que meus pais deram a Nicole por colocar minha vida em risco, mas honestamente qualquer que fosse, tenho certeza de que foi insuficiente dada a gravidade da situação. Todo o incidente me deixou abalada. A confiança que eu tinha em Nicole estava quebrada. Ficou claro para mim que não podia mais confiar nela e comecei a me sentir insegura em minha própria casa. Com o tempo eu ficava cada vez mais tempo no meu quarto apenas para escapar dela. Nossos pais tentaram inscrever Nicole em terapia, mas sua natureza manipuladora era tão eficaz que até mesmo os terapeutas eram influenciados por suas táticas persuasivas. Eles muitas vezes tranquilizavam mamãe e papai dizendo que não havia nada de sério nela e minimizavam sua ação contra mim como um mero erro bobo. As tranquilizações dos terapeutas só serviram para aprofundar a divisão entre nós, pois Nicole se recusava a se desculpar comigo por colocar minha vida em perigo. Sabia que ela estava nos manipulando como se fossemos tolos. Fiquei tão temerosa de comer qualquer coisa na casa que comecei a ir para a cama com fome, o que por sua vez, afetou seriamente minha saúde. O medo de que Nicole pudesse manipular minha comida me consumia, me deixando paranoica sobre cada refeição. Vendo minha luta, mamãe encontrou uma solução que me daria tranquilidade. Ela comprou uma pequena geladeira para o meu quarto que podia ser trancada. Mamãe me convenceu a guardar alguns lanches nesta geladeira, garantindo-me que seria um lugar seguro onde Nicole não poderia mexer na minha comida. Sua ideia acabou sendo um salva-vidas. Saber que eu tinha um estoque seguro de lanches ao qual só eu tinha acesso me deu um senso de controle sobre o meu próprio bem-estar. Isso me permitiu comer sem medo, aliviando a ansiedade que me atormentava há tanto tempo.
Sem a compreensão e o apoio de mamãe, eu poderia ter continuado a sofrer em silêncio, arriscando ainda mais minha saúde. Olhando para trás, percebo o quão perto estive de desenvolver um distúrbio alimentar devido ao estresse e à ansiedade causados pelas ações de Nicole. A intervenção de mamãe evitou que isso acontecesse. Quando finalmente me formei no ensino médio e fui para a faculdade, me senti como uma nova pessoa. Foi um grande alívio não ter que ficar sempre em guarda nem ter medo de que minha irmã tentasse me machucar. A liberdade e a independência que a faculdade oferecia foram uma mudança bem-vinda em relação à constante tensão e ansiedade que eu tinha experimentado em casa. Viver longe de Nicole me permitiu focar nos meus estudos e no meu crescimento pessoal sem a sombra do medo. Mergulhei em novas experiências, fiz amigos que me apoiaram e entenderam, e persegui meus interesses com novo entusiasmo. Finalmente podia respirar e explorar quem eu queria ser sem o medo constante de ser intimidada. Foi então que conheci meu marido, Keith. Éramos amigos por muito tempo antes de começarmos a namorar. Foi uma progressão natural para nós, já que ambos nos destacávamos em nossos estudos e compartilhávamos um amor por anime. Nossos interesses compartilhados e nossa amizade profunda estabeleceram uma base sólida para nosso relacionamento, e antes que percebêssemos, nos apaixonamos. Keith era alguém com quem eu podia realmente me conectar em múltiplos níveis. Passamos incontáveis horas discutindo nossas séries de anime favoritas, debatendo personagens e reviravoltas na trama, e apoiando um ao outro através dos desafios da vida universitária. Ele me entendia de uma maneira que ninguém mais entendia, e eu me sentia atraída por sua gentileza, inteligência e senso de humor. Quando Keith e eu nos casamos, nossos pais me convenceram a contragosto a convidar Nicole, pois me garantiram que ela havia mudado ao longo dos anos. Ao contrário de mim, Nicole nunca foi para a faculdade e viveu dos nossos pais todos esses anos, enquanto trabalhava em meio período como caixa. Sempre que eu voltava para casa durante as férias da faculdade, ela encontrava novas razões para brigar comigo e era extremamente desrespeitosa comigo. Convidei minha irmã para o meu casamento, esperando que ela pudesse controlar suas emoções e me deixar aproveitar pelo menos um dia em paz. No entanto, o comportamento de Nicole no casamento provou o contrário. Ela chegou vestindo um vestido branco, uma tentativa deliberada de roubar meu destaque no meu dia especial. Fiquei chocada e magoada com sua descarada falta de consideração pela minha felicidade. Meu marido e o resto da família dele ficaram boquiabertos ao ver sua audácia. Pareceu um movimento calculado por parte de Nicole para me minar e me ofuscar, como de costume. Felizmente, meu pai interveio com decisão. Ele rapidamente a escoltou para fora do local e pediu que ela fosse embora, apesar dos protestos dela. Ameaçou expulsá-la de casa se ela se atrevesse a voltar e sabotar meu casamento. Depois ele e mamãe pediram desculpas, reconhecendo que deveriam ter ouvido minhas preocupações sobre convidar Nicole em primeiro lugar. Além desse pequeno incidente, meu casamento foi bastante perfeito, então não culpei meus pais pelas ações de Nicole. Durante muito tempo, Keith e eu estamos casados há 3 anos. Temos a sorte de ter bons empregos e uma casa que possuímos juntos. Inicialmente, nosso casamento estava cheio de noites de encontros e uma vida sexual saudável. Mas depois enfrentamos um desafio significativo: não conseguimos conceber. O desejo de ter filhos é algo que ambos compartilhávamos profundamente. Então começamos a nos submeter a todos os testes médicos disponíveis para encontrar alguma razão clara de por que não podíamos conceber. No entanto, não havia nada intrinsecamente errado conosco, e os médicos nos aconselhavam a continuar tentando. Sempre acreditei em confiar no universo e no tempo. Sentia que engravidaríamos quando fosse o momento certo. No entanto, Keith é muito metódico e tende a buscar o controle em todas as situações. Ele começou a se obcecar com a pesquisa de possíveis problemas e insistiu que eu tentasse diferentes dietas a cada mês na esperança de otimizar nossas chances de engravidar. Todo esse enfoque começou a me fazer sentir sobrecarregada e estressada. Embora eu entendesse sua necessidade de respostas e soluções, lutava para lidar com a pressão constante de mudar meu estilo de vida ou hábitos com base nos conselhos mais recentes que ele lia. Se eu alguma vez tentasse falar com ele sobre isso, ele gritava comigo, dizendo que eu não estava me esforçando o suficiente para ser mãe e que sua mãe nunca teve problemas para engravidar de 3 filhos. Suas palavras duras e comportamento errático começaram a criar tensão entre nós, e foi assim que começamos a nos afastar em nosso casamento. Em 2 ocasiões diferentes, encontrei Keith me traindo com diferentes mulheres que conheceu em bares. Cada vez que eu o pegava, ele me implorava para não deixá-lo. Ele me professava seu amor eterno e prometia que não queria nada além de formar uma família comigo. No entanto, depois de alguns dias, ele começava gradualmente a me manipular e a me culpar por suas ações, dizendo que eu o empurrava para buscar atenção em outro lugar. Com o tempo, comecei a reconhecer esse padrão como um ciclo interminável. Percebi que não podia continuar vivendo assim, me questionando constantemente e esperando uma mudança que nunca parecia chegar.
Foi por isso que lentamente comecei a me desligar mentalmente do nosso casamento. Na semana passada, finalmente me confessei com minha melhor amiga sobre o que estava passando. Eu tinha vergonha demais para admitir isso antes, mas ela ouviu sem me julgar e me ajudou a ver que meus sentimentos eram válidos. Ela me encorajou a priorizar meu próprio bem-estar e a considerar deixar Keith para sempre. Naquela mesma noite, eu tinha decidido me sentar e conversar com Keith sobre tudo, mas ele nem se deu ao trabalho de voltar para casa. Liguei para ele várias vezes e ele continuou ignorando minhas chamadas, o que me deixou furiosa. Sabia em qual bar ele costumava ir, então dirigi até lá para ver com qual outra mulherzinha ele estava conversando desta vez. Imagine meu choque quando vi minha irmã, Nicole, e Keith sentados juntos em um canto. Eles pareciam bastante confortáveis um com o outro e estavam rindo e se beijando como se fosse algo cotidiano para eles. Senti que todo o meu mundo desmoronou naquele momento. Tirei algumas fotos só para confirmar e fui para casa enquanto chorava em silêncio no meu carro. Depois, fiz minhas malas e saí. Lembro-me de dirigir direto para a casa dos meus pais e cair nos braços da minha mãe enquanto contava tudo. Eles não podiam acreditar que Nicole faria algo tão vil comigo, mas felizmente eu tinha fotos para provar o que eu tinha testemunhado. Meu pai estava furioso. Ele ligou para Nicole e gritou para ela voltar para casa imediatamente. Acho que minha irmã já tinha sentido o tom zangado do meu pai no telefone sobre o que estava por vir, porque teve a audácia de vir para a casa dos nossos pais com Keith. Para encurtar a história, meu pai jogou todas as coisas dela para fora enquanto Keith e Nicole tentavam explicar como eram melhores um para o outro e que precisávamos dar uma chance a eles. Minha mãe estava tão irritada que literalmente os empurrou para fora da porta e disse à minha irmã para nunca mais voltar para casa. Desde então tenho recebido ligações e mensagens de Keith, tentando explicar seu lado da história e me dizendo o quão triste e deprimida Nicole está por ter sido expulsa de casa. Ele me culpa por envolver nossos pais sem falar com eles primeiro. Parece esquecer que foi minha irmã que foi expulsa de casa e que meus pais cortaram todo o contato com ela. Atualização 1. Meu pai e alguns amigos dele me ajudaram a empacotar e me mudar para a casa dos meus pais. É surreal estar de volta à minha casa de infância depois de tanto tempo. Nicole se mudou com Keith agora. Ela tem tentado contatar nossos pais, mas eles não têm mostrado muito interesse em ouvir seu lado da história. Segundo Keith, aparentemente eles se conheceram no bar acidentalmente meses atrás e ele mencionou como Nicole lhe proporcionou conforto e entendeu sua dor. Para aqueles que se perguntam, Keith sempre esteve muito ciente da história entre Nicole e eu e testemunhou em primeira mão como ela tentou interromper nosso casamento. Apesar disso, duvido que ele tenha pensado muito antes de se envolver com ela, porque ele é simplesmente um homem desprezível no final do dia. Quanto a Nicole, ela sempre guardou ressentimento em relação a mim e provavelmente viu perseguir meu marido como uma forma de afirmar seu poder sobre mim. É possível que ambos tenham encontrado a ideia emocionante, até mesmo excitante, durante seu caso. De qualquer forma, falarei com o advogado de divórcio esta semana para seguir em frente com meu divórcio. Atualização 2. Sei que já faz um mês desde minha última atualização, mas estou de volta com algumas notícias importantes. Recentemente descobri que estou grávida. É algo que eu queria muito, mas não posso deixar de desejar que as circunstâncias fossem diferentes. Meus pais me desencorajaram fortemente de manter esta criança porque temem que isso me prenda para sempre a Keith, e não tenho certeza se posso lidar com isso. Sei que preciso pensar seriamente em minhas opções nos próximos dias. É muita coisa para processar, especialmente com tudo o que aconteceu recentemente. Informei Keith sobre minha gravidez e sua reação imediata foi sugerir interromper o processo de divórcio e começar a terapia de casal. Ele me garantiu que terminaria com Nicole naquele momento. Fiquei surpresa com sua súbita mudança de comportamento e não pude deixar de rir de sua proposta, já que me parece tão absurda. Deixei claro para ele que não havia nenhuma chance de que eu voltasse com ele, mesmo que eu decidisse ter este filho. Nosso relacionamento se limitaria estritamente à coparentalidade pelo bem da criança. Keith não aceitou bem essa notícia. Ele ficou furioso e gritou comigo pelo telefone, dizendo que gostaria que eu tivesse engravidado antes para que ele pudesse ter me escolhido em vez de Nicole. Suas palavras me deixaram enojada e arrependida de ter compartilhado a notícia da minha gravidez com ele. Vou informá-los na próxima atualização sobre minha decisão em relação à minha gravidez, mas fiquem tranquilos que há uma coisa que sei com certeza: estou me divorciando desse perdedor, não importa o que aconteça. Atualização 3. Em primeiro lugar, estou divorciada do meu ex-marido. Como parte do acordo de divórcio, ele teve que me pagar uma quantia substancial de pensão, o que me permitiu garantir um novo lugar para mim. Estou grata que meu trabalho está indo bem e me sinto incrivelmente agradecida aos meus pais e amigos por seu apoio inabalável durante um momento tão difícil em minha vida. Em segundo lugar, quero esclarecer que não continuei com a gravidez.
Entendo que algumas pessoas podem não concordar com minha decisão, mas quero enfatizar que eu não estava no estado mental certo para trazer uma criança a este mundo. Tinha sérias dúvidas sobre minha capacidade de cuidar dela e não queria arriscar que ela sofresse devido às minhas circunstâncias. Foi uma decisão incrivelmente difícil e me sinto devastada por isso, mas no fundo acredito que foi a melhor decisão tanto para mim quanto para a criança em potencial. Quanto a Nicole e Keith, eles se separaram logo após eu me divorciar de Keith. Ao que parece, tiveram uma briga séria e Keith expulsou Nicole no meio da noite. Ela tentou buscar abrigo na casa dos nossos pais, mas eles se recusaram a deixá-la entrar. Quando meu pai ameaçou chamar a polícia, ela não teve escolha a não ser deixá-los em paz. De acordo com o que ouvimos de amigos em comum, Nicole atualmente está dormindo em sofás e tentando economizar dinheiro. Espero que ela aproveite essa oportunidade para amadurecer e encontrar uma direção melhor na vida. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.